Sou Ranieri Menezes, professor do Cefet-MG e pesquisador do CNPq. Nós estamos aqui na LASA, no congresso da LASA, Latin American Studies Association, um congresso internacional já bem consolidado. Estou aqui com um grupo de professores. A gente está trabalhando com a ideia de cosmopolitismo a partir do sul global. Então cada um está apresentando um trabalho diferente sobre literatura, produções culturais, no meu caso música popular brasileira, todos trabalhando com questões da cultura e da literatura brasileira contemporânea. No meu trabalho de pesquisa atual do CNPq, eu estou avaliando 3 autores mineiros, textos ligados à memória, memorialismo mineiro. O Carlos Drummond de Andrade, principalmente no livro Boitempo, são 3 livros de Boitempo, o Ciro dos Anjos, a Menina do Sobrado e Pedro Nava, alguns textos do Pedro Nava. Nessas obras eu estou investigando como que aparece ali a figura do negro, como que é a relação ética ou não ética do senhor, da senhora, né, com os empregados domésticos, os empregados aqueles que trabalhavam para a família, né? A gente, no caso do Pedro Nava, a avó dele não aceitava o final da escravidão e tratava a empregada doméstica de uma maneira, batia, tinha palmatória, não aceitava nem nome de filho de empregado negro que tivesse nome de branco, que tinha que ser nome de preto. Ela, mesmo que tivesse sido registrado no cartório com um certo nome, por exemplo, Beatriz, ela chegava lá e ela tinha que chamar de outro nome. É uma coisa racista muito forte, né? No caso do Nava, não é? Em Drummond, a gente vê muito forte, no caso de Boitempo, tem muitos poemas que tratam da questão da escravidão, tem uns poemas que vão falar dos instrumentos de suplício dos negros, tem poema que trata de negro que fugiu da fazenda e o avô foi atrás, o negro tinha virado até ator de teatro numa outra cidadezinha, o avô sobe no palco e descobre que o negro era escravo fugido e leva embora. Então, em Boitempo, o Drummond é como se ele também colocasse em xeque, assim como o Pedro Nava coloca em xeque a família, no caso a avó, principalmente, né? A avó materna. No caso do Drummond, ele explicita esse preconceito, esse patriarcalismo, essa coisa aristocrática de Tabira, dos familiares, em relação com os negros. Claro que o livro é mais do que isso, mas eu estou focando nessa parte, né? Então é como se ele voltasse por memória esse passado dele, mas ali ele abrisse esse baú onde ficasse evidente todo esse lado de uma convivência muito negativa entre os senhores e os trabalhadores da fazenda, né? E no caso do Ciro dos Anjos também já é de Montes Claros, aí também tem a questão de trabalhadores domésticos, trabalhadores da fazenda, mas no caso do Ciro dos Anjos é interessante pensar que ele também coloca o congado, né? Coloca as manifestações artísticas dos negros ali de Montes Claros, e isso vai aparecer também em Drummond, não só em Boitempo, mas em outros poemas e mesmo crônicas. O Drummond vai tratar do congado, da figura do Chico Rei. Isso tem me interessado muito, não só essa imagem do negro sendo agredido, sofrendo preconceito, mas também de textos que mostram o vigor, a força dos negros. E nesse sentido, no caso do Drummond, a Samaria, no caso do Pedro Nava, tem outra empregada doméstica também, né, que ensinava histórias para ele, tanto também com o Ciro dos Anjos. Todos eles havia empregadas negras que contavam histórias, e essas contações de histórias, essa literatura oral, vai influenciar muito o modo como eles vão desenvolver a literatura deles. O que é interessante pensar aí é que são autores brancos, mineiros, tratando dessa questão em Minas Gerais, né? E ao mesmo tempo que eles revelam, né, esse aspecto, principalmente ali o Pedro Nava e o Drummond, esse aspecto
de um modo cruel dos senhores lidarem com os empregados, ou mesmo o Drummond falando do avô e tal, né, paterno, esse lado cruel de racismo, preconceito, mas é sempre importante pensar também que havia ali na relação desses autores com essas figuras negras um respeito, um carinho, porque elas ensinaram eles muita coisa, né? No caso do Drummond, ele tem vários poemas feitos para a Samaria, inclusive lá no Infância, né? Parece que é do primeiro livro, alguma poesia, café preto, café bom, que nem a preta velha, né? Então, quer dizer, ali já é a Samaria que está chamando para tomar o café. Ele tem outros vários poemas que ele faz para Samaria. E também o Drummond é interessante, ele tem uma figura lá em Itabira também, que é o Alfredo Duval, que dizem nas histórias de Itabira que era um irmão do Drummond, por parte de pai. Parece que o pai teria tido esse filho bastardo antes de casar, e teve o filho com a senhora negra, provavelmente uma escrava, né? E o Drummond, quando criança, ele ia muito à casa desse Alfredo Duval, que ele era o santeiro da cidade, né? Lá no poema Confidência do Itabirano, o Drummond diz, né, que ele leva de Itabira para o Rio de Janeiro, né? Esse coro de anta estendido na sala de visita, esse São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Então, Drummond, quando era criança, ele ia muito à casa do Alfredo Duval, ficava vendo ele trabalhar, fazendo as suas peças, né, de santo, e o Drummond aprendia muito com ele, e também vai levar essa figura para alguns poemas. E há outros poemas do Drummond muito interessantes também, que ele vai defender a causa ou a questão, né, dos negros, os saberes. Por exemplo, o poema e a crônica Chico Rei. Chico Rei é uma figura meio lendária, né, meio história oral, mas ao mesmo tempo com aspectos históricos verídicos. Uma figura que era um escravo na África, ele vem para o Brasil. Na viagem, a mulher morre, a filha morre, né? Mas ele continua com o filho, e aqueles que eram da sua tribo na África trabalham como escravos em Ouro Preto, trabalham em mina, né? E ele, com o trabalho, trabalhava muito, muito inteligente, ele acaba comprando a sua liberdade, compra a liberdade do filho e compra a liberdade do seu povo da África. E aí há uma história que o Congado, em Minas Gerais, né, o reinado, o Congado, começaria com o Chico Rei saindo na rua, agora ele se fazendo de rei, né, mas o rei do Congado, e com o seu povo dançando, tocando pelas ruas da cidade, né, para comemorar o fim da escravidão. E o Drummond vai elogiar muito. O Drummond tem, como eu disse, poema e crônica muito bonito tratando dessa questão. E outros poemas, inclusive, sobre Maria da Aparecida, né, que tem um poema muito bonito do Drummond, que ele vai elogiar a Maria da Aparecida, falar da importância dela, da voz dela, dessa voz dessa mulher negra forte, né, que teve que vir para a França para poder desenvolver o seu trabalho, porque não era aceita no Brasil. Então essa figura também, que é filho de empregada doméstica negra, né, que passou com todos os problemas no Brasil e teve que vir para a Europa para poder ser mais aceita, isso vai aparecer, como eu disse no início aqui, com outras figuras de empregados domésticos dos outros autores. Rosa, eu estou trabalhando com ele também. Eu já trabalho com Rosa há mais tempo, mas esse aspecto da presença negra no Guimarães Rosa tem menos tempo. E aí eu estou vendo, por exemplo, no livro Sagarana, é muito comum a descrição de quilombos, né, quando as pessoas estão andando pelo sertão, ele vai dizer que ali havia um quilombo, naquele lugar havia outro quilombo, há festas de negros, né? Lá na novela, né, A Hora Vejo Augusto Matraga, e o Augusto, quando batem nele, jogam ele por um morro abaixo, quem vai
pegá-lo e vai tratar dele até ele ficar bom. É um casal de negros, né? No conto São Marcos há um preconceito muito forte, né, de uma figura que é tipo um médico que não acredita em crenças dos negros. Então essa questão tem tanto preconceito, né, como tem também esse lugar da sabedoria, da arte popular, é muito forte. Lá em Corpo de Baile a gente tem Recado do Morro. Ao final da história vai acontecer uma festa de congado, né? Então o Recado do Morro começa porque tem um barulho, tem tambores batendo. Lá no final a gente vai descobrir que esses tambores era a festa do congado, que era a época dessa festa que todo mundo da comunidade era envolvido por esse movimento. Então, Guimarães Rosa ele descreve tanto em alguns momentos o preconceito de um sertanejo com o outro, em Sagarana também isso vai acontecer em outro momento, como também essa presença da oralidade, da música, dos saberes, dos fazeres dos negros, é bastante importante na obra rosiana. Eu estou trabalhando, um dos aspectos da minha pesquisa de CNPq, inclusive, tem esse aspecto dos autores brancos, memorialistas mineiros, que tratam desse aspecto negro na obra deles, né? Eu estou tratando disso, mas também eu estou trabalhando par e passo, né, ao lado disso, com Adão Ventura, Edmilson de Almeida Pereira, são dois poetas, e o Milton Nascimento, e também o Sérgio Santos, que é um compositor mineiro, né? Aí para a gente deixar os próprios negros tratarem dessa temática negra. Então é isso que eu estou associando, esse aspecto negro nessas obras de autores, poetas, e no caso músico e ficcionistas mineiros, né? No caso do Milton, aqui na LASA, ontem eu apresentei um trabalho sobre o disco, o LP, né, o álbum Missa dos Quilombos, que foi uma missa que aconteceu em 1981 em Pernambuco. Depois ela vai acontecer em vários lugares, São Paulo, Rio de Janeiro. Em 1995 vai acontecer na Espanha, e depois é gravado primeiro a missa, a cerimônia. Então mescla ali a questão religiosa católica com o aspecto afro-brasileiro, com ritmos e toda a questão das temáticas religiosas negras. Esse primeiro álbum é gravado na Igreja do Caraça, em Minas Gerais, em 82, é lançado o primeiro disco, e é uma força muito grande, é um pedido de desculpas que a Igreja faz por ter apoiado a escravidão. Inclusive, anteontem, o Papa atual escreve um texto com a Igreja pedindo perdão por ela ter participado do processo da escravidão. Isso é que já tinha acontecido lá em 82 com os padres que participaram da missa, que eram ligados à teologia da libertação, apoiando essa questão da Igreja já pedir desculpa pelo que tinha feito, e o Milton então fazendo as músicas, né? E no meu trabalho aqui eu associo então o disco Missa dos Quilombos com um disco maravilhoso do compositor mineiro Sérgio Santos, chamado Áfrico, quando o Brasil resolveu cantar. Então é todo um projeto de várias músicas com vários ritmos e vários temas ligados desde da vinda dos negros para o Brasil, dos trabalhos forçados aqui, a questão da escravidão e também a potência inventiva, os saberes dos negros, né? Eu vou associar então Missa dos Quilombos, do Milton, Pedro Casaldaglia e Pedro Tierra, com o álbum do Sérgio Santos, que é Áfrico, que as músicas, as composições musicais, né, ritmo, melodia e harmonia são de Sérgio Santos, e as letras são do compositor carioca Paulo César Pinheiro. Então eu fiz essa relação, Missa dos Quilombos e Áfrico. É importante pensar, né, que durante muito tempo, infelizmente, né, foram os intelectuais brancos, no caso escritores, que desenvolviam, tratavam dessa questão em suas obras. E felizmente, atualmente, são os próprios negros que têm esse direito, né, e essa dignidade de apresentarem aquela que é a sua percepção, e nada mais, vamos dizer assim, é digno mesmo, né, essa importância. Quem mesmo sabe falar do negro é o negro. Eu acho que é interessante
dar valor a esse aspecto de alguns escritores, sejam poetas ou escritores de romance, contos, novelas, eles terem abordado esse aspecto, porque demonstra, no meu modo de entender, um certo afeto pelo outro, seja no caso negro, mas podia ser também o sertanejo, podiam ser outras pessoas, né? E no caso hoje, os próprios negros desenvolvendo essas temáticas que são tão importantes para a arte, para a literatura, para a gente entender melhor o Brasil.